concede estarmos aqui em praça pública, Senhor, para cumprir o teu ID, para pregoar a tua palavra, Deus. Que o Senhor possa falar nos nossos corações essa manhã através da tua palavra. Que nós venhamos abrir o nosso coração essa manhã para receber a tua palavra, Deus. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus querido, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo de número 39 para a nossa meditação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo de número 39. E diz assim a poderosa palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque vós cuida ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu vou repetir de novo o versículo da palavra de Deus, o qual nós acabamos de fazer menção. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo de número 39, que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuida ter nela a vida eterna, e são elas que de mim mesmo testificam. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é um livro divino que veio a nós por canais humanos, tornando assim divino e humano, como também é a palavra viva Cristo, que se tornou divino e humano. Pela Bíblia, Deus fala em linguagem humana, para que o homem possa entendê-lo. Por essa razão, a Bíblia faz menção do que é divino e humano. Ela menciona países, montanhas, rios, deserto, mares, clima, solo, estrada, planta, produto, minério, comércio, dinheiro, língua, raça, uso, costumes e cultura. Isto é, Deus, para fazer-se compreender, vestiu a Bíblia na nossa linguagem. Se Deus usasse a sua linguagem, ninguém entenderia. Ele, para revelar-se ao homem, adaptou a Bíblia ao modo humano de perceber as coisas. O autor da Bíblia é Deus, mas os escritores foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia chega a esse ponto para que o homem possa compreender melhor o que Deus quer lhe dizer. O autor da Bíblia é Deus. O seu real intérprete é o Espírito Santo. O seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo que nós acabamos de fazer menção, de João capítulo 5, versículo 39, quando Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuida ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus nos traz duas revelações dentro deste versículo. A primeira revelação que Jesus nos traz aqui é sobre a Bíblia Sagrada, quando ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuida ter nela a vida eterna. Jesus está garantindo aqui que a Bíblia é o único livro no mundo que nos dá a garantia da vida eterna. Jesus está confirmando que somente a Bíblia, como a palavra de Deus, pode nos dar a garantia de vida
eterna. A palavra Bíblia significa coleção de livros pequenos. Quando nós meditamos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que verdadeiramente, Pai do Senhor, meu querido, nós vamos ver que verdadeiramente a Bíblia é uma coleção de livros. Êxodo capítulo 7, versículo 24, a parte A do versículo diz: e Moisés leu o livro do concerto diante de todo o povo. Josué capítulo 1, versículo 8, a parte A do versículo diz: Deus disse para Josué: não cesse de falar deste livro da lei. Não cesse de falar deste livro da lei. Isaías capítulo 34, versículo 16 diz: buscai no livro do Senhor e lê, e nenhuma dessas coisas falhará, e nenhuma outra faltará. Livro do profeta Jeremias capítulo 51, versículo 60, a Bíblia diz: e Jeremias, pois, escreveu no livro todo o mal que havia de vir contra a Babilônia. Daniel capítulo 12, versículo 4, o anjo disse para Daniel: tu, pois, Daniel, sela este livro e fecha estas palavras. Zacarias capítulo de número 5, versículo 1, diz a palavra de Deus: numa das visões do profeta Zacarias, ele disse: e tive ainda outra visão, e vi um livro em forma de rolo que estava voando. Quando nós meditamos no Evangelho segundo no Novo Testamento, logo no começo, em Mateus capítulo 1, versículo 1, fala do livro da geração de Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 17 diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. João capítulo 20, versículo 30 diz: e Jesus, pois, operou muitos outros milagres na presença dos seus discípulos, que não estão escritos nesse livro. Quando nós vamos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz para Timóteo: tu, pois, quando vir, traz os livros que deixei em Carpos, e os pergaminhos, principalmente os pergaminhos. Quando nós meditamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, Jesus diz para João: o que vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Ainda em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, João diz: e vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Apocalipse capítulo 22, versículo 7, é Jesus falando. Ele diz: bem-aventurado, eis que cedo venho, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Ainda em Apocalipse capítulo 22, versículo 10, é o anjo falando para João, dizendo: e tu, pois, não sela este livro e nem essas palavras, porque o fim está próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 18, é Jesus falando. Ele diz: porque eu testifico todos aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Ainda no versículo 19 de Apocalipse 22, Jesus continua falando, dizendo: e qualquer que tirar qualquer palavra do livro da profecia desse livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, amado ouvinte da palavra de Deus, nós não podemos aumentar, acrescentar aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Temos que falar somente o que está escrito.
Não podemos aumentar, nós não podemos diminuir. Nós não podemos acrescentar, mas não podemos tirar também. Tudo que o Senhor deixou escrito é necessário que venha a ser pregado. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para o nosso espírito, para que cumprimos todas as palavras dessa lei. Tudo que Jesus deixou escrito, tudo que Deus deixou escrito está na sua palavra. E nós precisamos pregar essa palavra. Nós precisamos anunciar essa palavra. Nós precisamos falar dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de pregarmos essa palavra, antes de anunciarmos essa palavra, antes de ensinarmos essa palavra, nós precisamos comer essa palavra. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Nós precisamos meditar nessa palavra. Por isso que as igrejas brasileiras estão cheias de homens e mulheres com o título de pregadores e pregadoras da palavra de Deus, missionários e missionárias, mas não passam de um analfabeto espiritual. Por quê? Porque tem o título de pregador, mas não come Bíblia, não se alimentam da palavra, não meditam na palavra. Pior do que o CD pirata quando vai pregar, fica só arranhando. Mas nós precisamos comer essa palavra, precisamos nos alimentar dessa palavra, para que possamos anunciar ela. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo de número 1, fala que Ezequiel estava com os exilados ali na Babilônia, e ele estava ali na beira do rio Quebar, quando ele teve a visão dos 4 animais. Depois, no final do capítulo 1, ele vai ter a visão do trono de Deus no meio de uma tempestade. Mas no capítulo 2 vai falar da vocação. E a vocação, a chamada de Ezequiel, Deus chamando ele para o ministério profético. E no capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, Deus diz para ele, no versículo 8: mas tu, Ezequiel, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. No versículo 9 ele diz: então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrito lamentação, suspiro e ai. Deus continua falando com o profeta no capítulo 3, versículo 1 ao 5, dizendo: come o que eu te dou, come este rolo, e vai e fala a minha palavra à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse: come o que eu te dou, filho do homem, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então abri, era na minha boca doce como mel, e disse: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. É a chamada do profeta Ezequiel. Deus está chamando ele para o ministério, mas antes dele sair para anunciar, cumprir o seu ministério, primeiro ele vai comer Bíblia, primeiro ele vai comer do rolo, primeiro ele vai comer do livro, para depois ele pregar o rolo, pregar o livro, pregar a palavra de Deus para a nação de Israel que estava ali na Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou para ser pregador, Deus te chamou para ser profeta. Te prepara, não vai de qualquer jeito.
come do rolo, come da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, louvado seja Deus. Não podemos cometer o erro que cometeu o profeta Jeremias. A Bíblia diz que Deus chama Jeremias no capítulo 1, no versículo 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, antes que saíste da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei como profeta. Então dizia eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas disse-me o Senhor: e não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te mandar tu irás, e tudo quanto eu te mandar tu falar, tu falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu, versículo 9, e estendeu o Senhor a sua mão, e tocou na minha boca, e disse-me o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba a diferença do profeta Ezequiel para o profeta Jeremias. Jeremias, ele só se alimentava quando Deus colocava comida na boca dele. Jeremias, ele só comia quando Deus dava comida para ele. Se Deus não alimentasse Jeremias, se Deus não desse comida para Jeremias, Jeremias morria de fome. Hoje não é diferente também. Tem muitos crentes dentro da casa de Deus que só comem quando o pastor dá comida para ele. Eu estou falando no sentido espiritual. Quando o pregador dá comida para ele, quando o professor da escola bíblica dominical dá comida para ele, isso quando vai para a escola. Se o pastor não der comida, se o pregador não der comida, se o professor não der comida, ele morre de fome. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jeremias, ele toma uma atitude. Jeremias, ele dá um basta disso. Pois no capítulo 15, versículo 16, ele disse: achando as tuas palavras, logo a comi. A tua palavra foi para mim gozo e alegria ao meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Está na hora de dar um basta, crente. Está na hora de comer com as tuas próprias mãos. Não fica esperando o pastor te dar comida. Não fica esperando o pregador te dar comida. Não fica esperando o professor da escola bíblica dominical te dar comida. Come Bíblia, crente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vai comer Bíblia, crente. Se alimenta da palavra, crente. Deixa de ser preguiçoso, crente. É por isso que tem muito crente fraco. É por isso que tem muito crente carnal. Porque não se alimenta da palavra. Porque não come Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. O alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A segunda revelação que Jesus vai nos trazer no versículo que nós acabamos de fazer menção, João 5,39. O primeiro: examinai as Escrituras, porque vós tereis dela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A segunda revelação, quando Jesus diz que são elas que de mim testificam, Jesus está dizendo que ele é o tema central da Bíblia. Quando Jesus diz que a palavra, a Bíblia revela dele, testifica dele, ele está se declarando o tema central da Bíblia. Jesus é o tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia não é Moisés, não é Isaías, não é Jeremias, não é Ezequiel.
não é Paulo, não é Pedro, nem João, e nem tampouco Maria. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também confirma isso, que ele é o tema central da Bíblia. Além de João 5,39, Lucas 24,44, quando ele fala para os discípulos, depois que ele havia ressuscitado, aleluia, foram essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele também confirma isso em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quando Jesus diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo, ele não está falando dos querubins, ele não está falando dos serafins, ele não está falando de Miguel, ele não está falando de Gabriel. Ele está falando da liderança da igreja, dos pastores, dos líderes espirituais, que ele mandou João escrever no capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse. Quando ele disse: escreve ao anjo da igreja, escreve ao anjo da igreja. Então é para liderança espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Que coisa? A palavra, a palavra. Que coisa? Que Cristo é o tema central da Bíblia. Se olharmos de perto, veremos que tipo, figura, profecia, símbolo, Jesus ocupa o lugar central das Escrituras. Isto além da sua manifestação, isso expiatório. Em número, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta. Em Josué, Jesus é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juiz, Jesus é o libertador. Em Ruth, Jesus é o parente divino. Em Reis e Crônica, Jesus é o rei prometido. Em Esther, Jesus é o advogado. Em Jó, Jesus é o nosso redentor. Nos Salmos, Jesus é o nosso socorro e alegria. Em Provérbio, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Jesus é o alvo verdadeiro. Em Cantares de Salomão, Jesus é o nosso amado. Os profetas, Jesus é o Messias ressurgido. Nos Evangelhos, Jesus é o Salvador do mundo. Em Atos dos Apóstolos, Jesus é o Cristo ressurgido. Nas Epístolas, Jesus é o cabeça da igreja. E no Apocalipse, Jesus é o Alfa, o Ômega, o Cristo que volta para reinar. Tendo o Senhor Jesus como tema central da Bíblia, podemos resumir os 66 livros em 5 palavras em referente a Cristo assim: preparação. Todo o Antigo Testamento, pois, trata da preparação para o advento de Cristo. Manifestação, os evangelhos que tratam da manifestação de Cristo. Propagação, o livro de Atos dos Apóstolos que trata da propagação de Cristo. Explanação, as epístolas que tratam da explanação da doutrina de Cristo. E consumação, o livro de Apocalipse que trata da consumação de todas as coisas dita e predita através de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Essa é a mensagem de Deus essa manhã para os nossos corações. Cristo como tema central da Bíblia. A Bíblia como o único livro no mundo que nos garante a vida eterna. É o primeiro trabalho que nós estamos começando aqui na Praça da 28. Acabamos de chegar da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Nós congrega ali na 23, na Rota de Saron com o Pastor Laerte. E nós acabamos de chegar de lá. Viemos diretamente para cá, para a Praça da 28. E aqui nós estamos começando esse trabalho de evangelismo, entregando literatura e também distribuindo Bíblia. Nós estamos aqui com exemplares do Novo Testamento, meus queridos e amados irmãos, para distribuir. Olha